no caminho. Mas enquanto a ciência não Só que tem um problema. Eu acho Diga. que o maior problema vem da ciência agora. Aí é que a gente vai chegar em um outro ponto. Tem um livro chamado... Eu acho que é Em Qualquer Coisa Serve, do Theodore Dalrymple. Sim. Ele tem um capítulo, eu acho que é nesse livro, que ele vai falar sobre... Ou é quando a Faca entrou? Enfim, não vou lembrar agora qual dos livros dele. Mas ele fala o seguinte, que poucas áreas do conhecimento foram tão afetadas pela política quanto a medicina. Uhum. Poucas áreas áreas de conhecimento foram tão afetadas quanto a medicina pela política. Principalmente, obviamente, pela política progressista. Tem um dado que é assustador, que é sobre como se colocava a palavra gênero, né, as questões de gênero e questões de sexo. Porque durante boa parte da literatura, até os anos 60, entendia-se o sexo como a questão biológica e que você tinha que estar, obviamente, como você falou, tem que haver uma conexão, uma unidade. Uma unidade. Exatamente. Sim. A forma como você se enxerga no mundo está diretamente ligada com o seu sexo. Certo? Você pode ser homossexual, você pode ser... Mas a ideia é, se você não estiver... O que estava dado até a década de 60 era que, se você estivesse uma cisão entre o seu sexo e o seu psicológico, você tinha que passar por um tratamento para você poder fazer isso aqui. A união, recobrar a unidade. Após a revolução sexual, simplesmente abre uma boca do jacaré que vai até um pico enorme na década de 90 com a palavra gênero. Ou seja, a literatura médica foi reescrita a partir da revolução sexual. A revolução sexual reescreve a literatura médica. Então, é muito difícil pensarmos como que essa literatura médica irá conseguir elaborar uma saída para essa encruzilhada se a própria literatura médica está, em boa parte, induzida por efeitos por um discurso político. O Sim. discurso contrasexual, e aí eu estou fazendo, obviamente, aqui uma referência ao Paul Preciado, que é um teórico de esquerda que trata dessas questões, esse discurso contrasexual que traz o construto de gênero é fruto, principalmente, da revolução sexual ao final da década de 60. A revolução sexual reescreve a literatura médica e, reescrevendo a literatura médica, entrega boa parte dos problemas que nós temos hoje, como, por exemplo, se uma criança começa a cortar seu pulso, você entenderá que aquela criança está com algum problema, precisa ir para tratamento para que ela não continue a se mutilar. Correto? Correto. Se uma adolescente tiver, como você falou, anorexia ou então sofrer de bulimia, precisará passar por tratamento para que recobre a sua sanidade e abandone aquele problema psicológico. Correto? Correto. Se um garoto de 8, 10 anos entende que ele tem que arrancar o próprio pênis, por que a gente tem que falar que sim? Por que a gente tem que falar que sim? Se uma garota, aos 12 anos, entende que ela tem que fazer uma cirurgia para arrancar seus seios e impedir que seu corpo continue a desenvolver hormônios femininos, por que temos que falar que sim? Porque existe um discurso em que o discurso contrasexual é permitido, enquanto todos os outros tipos de disforias e problemas relacionados psicológicos a jovens não são permitidos. Sim. Existe, obviamente, aqui um problema. E o problema é, dentro da literatura médica, e a questão sexual é muito importante para a literatura, para a psicanálise, etc., e a esquerda, principalmente, tomou isso. É o caso, por exemplo, do Deleuze, que a gente pode colocar aqui. Quando a gente olha para a questão de sexo e gênero, você percebe que há uma cisão muito forte dentro da literatura médica, onde apenas um tipo de doença está permitido.
E, novamente, dificilmente você daqui a algum tempo poderá chamar de doença. É. Ah, já não pode, né?